Eu sou a Silvia, eu sou terapeuta transpessoal, eu atendo aqui presencialmente em São Paulo e online, sou administradora de empresa, sou executiva, estudante, madrasta, esposa, e nos últimos 5 anos, né, eu sou mãe em tempo integral. E hoje eu tenho a honra e o prazer de apresentar a maravilhosa Rebeca Toyama, que é uma mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, é administradora, é fundadora da Academia de Competências Integrativas, professora, mentora, palestrante, ela é coach, ela integra o corpo docente da pós-graduação da Lubrate, da Galícia Educação, da Universidade Fenabrave e do Instituto de Filantropia. Ela é colaboradora do livro do Tratado de Psicologia Transpessoal, Perspectivas Atuais em Psicologia, volume 2, coaching, aceleração de resultados e coaching para executivos. Rebeca, seja muito bem-vinda, te recebemos com os nossos corações abertos e com muita alegria. Nossa, obrigada pela apresentação, Silvia, fiquei até animada, né? Mas é que eu estava aqui tão contemplativa, porque eu cheguei na Lubrate, né, pelas mãos do Manuel. O Manuel foi a primeira pessoa, né, na Lubrate a eu conhecer, né? Então, achei muito interessante aqui como é que tá, né? Foi feita o cronograma. Vou colocar aqui a apresentação um pouquinho. Vocês me veem? Me ouvem, Silvia? Tá tudo certo? Sim, Posso tudo começar? certo. Então tá ok. Bom, boa tarde a todos, bem-vindas. É bom ver a sala cheia, né? É bom ver tanta gente interessada nessa temática. É bom ver tantos rostinhos de pessoas queridas que eu tô morrendo de saudade. E agradecer a Lubrate pela oportunidade do que a gente vem fazendo no mundo corporativo desde que eu saí da pós-graduação. Na verdade, o meu TCC já impactou o mercado corporativo. Eu estou no meio de um evento corporativo aqui em Araçariguama, aí eu pedi licença para vir fazer essa apresentação, é por isso que eu estava ausente dos painéis da manhã e estarei ausente nos painéis da tarde, né? Mas como também tem gente nova, eu queria contar, né, como eu encontrei a Lubrate e me reencontrei na Alubrate. Então, eu sou da turma de 2008, eu não lembro qual é a turma, talvez o Manuel lembre, eu não lembro qual era a minha turma. Naquele momento eu estava numa busca frenética por respostas, como a Silvia trouxe, eu sou administradora, eu comecei a e aí fui fazer administração, já tinha feito um MBA de marketing, eu tinha muitas respostas que eu não encontrava. Minha carreira naquele momento acontecia na Volkswagen, e aqui estou com muitos amigos do automobilístico nesse evento, e lá, aqueles inúmeros desafios dentro daquela empresa, eu encontrei na pós-graduação de transpessoal, acho que a resposta que era os desafios e as respostas das pessoas. E da Volkswagen em 2010, justamente porque eu queria, imagina, eu saía das né, que a gente vai ajudar as pessoas a encontrarem potencial, existia muito mais coisas subjetivas do que os objetivos, né, que a gente vinha vendo ao longo dos anos. E eu não tinha muito eco, eu queria falar do P de pessoas e lá todo mundo, né, uma empresa alemã, enfim, querendo falar de P de processo. Eu falei, nossa. E aí, em 2008, eu já algumas empresas, porque minha busca era tão intensa que as pessoas já achavam que eu tinha encontrado algumas respostas. Então, eu ia sendo convidada para fazer alguns trabalhos em empresas, então eu tinha uma jornada dupla, o que trouxe conflitos, é claro, para a minha vida de mãe, como a Silvia trouxe, eu tinha na época uma filha, a Rebeca, que hoje está com 24 anos, né? Acabava sentindo muito minha ausência, e aí eu decidi sair da Volkswagen em 2010 para levar a transpessoal para o mundo. Falei, vou sair loucamente, né? E naquele momento, né, Manuel, tá Glorinha, o Manuel aqui, também tinha a Unipaz e a Lubrate procurando um espaço para chamar de nosso, e foi quando a gente foi para Vila Mariana, uma casa que tinha um jardim lindo.
E aí eu convidava todo mundo, né, que trabalhava comigo para ir tomar um café comigo no jardim. E aí nasceu o Jardim do Ser, que é o embrião da ACI. Então, até para honrar a ancestralidade da empresa que eu fundei, que hoje chama Academia de Competências Integrativas, ela começou com esse logo, com essa identidade e com esse nome, porque todo mundo, nossa, que legal, não vou mais tomar um café com você na pista ou no escritório, eu vou tomar café com você num jardim. Eu sim, é um jardim que envolve seres, é claro, inspirado por um dos livros do Jean-Yves Leloup. Então, eu lembro que eu estava procurando um nome para a empresa, aí eu li aquela última página de um dos livros do Jean-Yves, e aí eu falei, tá, o nome dessa empresa é Jardim do Ser. Então, foi um encontro meu com a Transpessoal em 2008, e acho que aqui também honrando a Isabel Campos, que já era aluna da Lubrate Campinas, né? E quando ela me viu naquela busca, ela contou que tinha achado uma coisa interessante, e foi ela que me conectou no Manuel, e cá estou eu, muitos anos depois, contando para vocês um pouco da história. Foi um desafio escolher alguns cases para trazer, né? Hoje a gente já impactou milhares de pessoas dentro e fora de empresas, então procurei aqui trazer, acho que o que pode mais ajudá-los a acreditar e entender o quanto que é importante a gente levar a transpessoal para esse mundo das empresas, né? Bom, meu TCC foi um mapeamento de competências, e ele foi na prática, né? Ele aconteceu na prática, porque eu sou muito mão na massa. Então, na hora que chegou a hora do meu TCC, eu já atendi essa empresa recebeu a nossa nota fiscal 001 na época, e aí eles aceitaram que eu fizesse lá uma implantação. Então, esse material está disponível na Lubrate, quem quiser conhecer o trabalho. É claro que, né, a gente já evoluiu muito, mas eu não, sem esse primeiro trabalho, não teria feito centenas dos outros. Essa é uma mandala que a gente fez naquele momento, coletiva. Então a gente pôs a equipe inteira, essa é uma folha de flip chart, e a gente tem por costume emoldurar as mandalas e encaminhar de presente para os nossos clientes. E esse cliente... Tem microfone aberto, Silvia? Então, nós temos por costume, quando a gente termina um trabalho com mandalas, a gente manda emoldurar e encaminha. E essa foto eu recebi em dezembro do ano passado, porque esse cliente mudou para um escritório maior e ele falou assim, olha, eu tenho que te mandar uma foto da recepção. Aí, quando ele me mandou a foto, estava a mandala, né, que a gente fez lá em 2010, 2011. E essa empresa é muito importante para mim, porque todo o trabalho que a gente fez lá dentro com a Transpessoal, né, lá eu pude ver as 7 etapas na prática, levou essa empresa, talvez uma das únicas no Brasil, a ser o ponto, né, o suporte para uma operação internacional presente em todos os continentes, em dezenas de países, com essa equipe que a gente desenvolveu. Então, eu tenho muito carinho, né, de ver, né? Eu falo, graças à ideológica, eu vi que as 7 etapas funcionavam, né? E aí, daí para frente, a gente foi ganhando o mundo. Saindo da Volkswagen, eu mantive meu contato intenso com o setor automobilístico, fazendo parte da Universidade Fenabrave. Então, lá dentro, a gente começou a falar de Eneagrama. Eu tenho curso de Eneagrama dentro da Universidade Fenabrave. A Fenabrave, para quem não conhece, é a federação que engloba todas as concessionárias de todas as marcas. É muita gente. E é um trabalho incrível que a gente desenvolve lá dentro. Na pandemia, para vocês terem uma ideia, a gente fez um congresso para 10 mil pessoas. E eu fui falar de bem-estar, naquele momento de pandemia, né? Então, lá a gente tem liderança transpessoal, lá tem curso que a gente fala de reis. Então, lá eu tenho uma série de cursos, né? E eu falo que me lembra muito o conceito vida, porque foi um ciclo que eu encerrei, mas na verdade ele renasceu. Então, ao sair da Volkswagen, eu abri, né, um espaço enorme, então eu não servia mais uma marca. Né? Hoje a gente serve todas as marcas por conta da Universidade Fenabrave, né? Eu falo as alemãs, as francesas, as japonesas, enfim, todas. Aqui é uma conexão que eu tenho com o terceiro setor. A gente tem, um vínculo muito grande com o Instituto Filantropia, e lá também eu comecei a levar temas. E é muito interessante que o curso mais pedido dentro do Instituto Filantropia
é o de Eneagrama. E boa parte das minhas salas de aula de Eneagrama são preenchidas por padres e freiras. Então, a primeira vez, eu confesso, eu fiquei com uma dorzinha, assim, naquele friozinho na barriga. Falei, como é que eu vou falar de Eneagrama para padres e freiras? Mas todos eles sempre achavam muito interessante a forma como a gente aqui aborda do Eneagrama. E aí um padre ia recomendando para o outro. Por isso que na próxima turma eu tinha, de novo, padres e freiras na turma. Lá a gente fala muito sobre a importância de estados de consciência. Então, por exemplo, a gente vai sim ter dificuldades, o terceiro setor passa por muitas dificuldades, a gente lida, né, com situações, né, de extrema pobreza, extremo risco, e aí a gente vai trazendo, né, a importância de olhar aquela situação no estado de consciência diferente da qual ele foi obtido. Né? Essa foto aqui é do último FIFE, que é um evento sul-americano de estratégia no terceiro setor. Lá estava falando de bem-estar, né, a importância de olhar para o bem-estar financeiro, e que talvez as pessoas precisem mais desse cuidado, né, e não só olhar para a pobreza e miséria de algumas situações, mas olhar esse ser humano como alguém que transcende essa situação na qual ele se encontra. Foi bem bacana, foi em Sorocaba, no Centro de Inovação. Eu acho que tem aqui uma ou duas pessoas que estavam nesse evento naquele dia. Aqui, o que aconteceu? Antes da Volkswagen, eu atuava no mercado financeiro, né? E aí eu comecei a perceber, principalmente olhando para a transpessoal, e aqui já honrando Maslow, que é a nossa grande bíblia aqui na CI, que a gente tem dificuldade de assumir os estados superiores da pirâmide se a gente tiver dificuldade nos inferiores, né? Então, atendendo assim, nosso trabalho está muito relacionado a transformar propósitos em carreiras e negócios, né? Então, a gente quer que a carreira, né, ela volte a ter aquele cunho sagrado, né, que em algum dia teve e em algum momento deixou de ter. E a indisciplina financeira, as questões financeiras aqui, né, e muitos clientes e empresas que atendemos, a gente começou a observar que era uma grande barreira. Então, a gente ajuda o cliente a encontrar o propósito dele e ele continua naquele lugar que ele não quer mais estar. E a desculpa sempre é: eu ainda não tenho dinheiro, eu ainda não posso, eu preciso pagar a conta. E aí eu voltei para o mercado financeiro e falei assim, pessoal, que a gente pode fazer? Nós, nesse exato momento, a gente tem quase 90%, né, das pessoas endividadas no Brasil. Né? Saíram ontem, né, indicadores de IBGE. A gente tem um problema, e numa abordagem integrativa transpessoal, né, a gente tudo deveria estar, né, integrado. E aí eu tive uma grande descoberta, que talvez eles não tinham a resposta que eu queria, mas eu tinha a resposta que eles estavam precisando, né? Porque justamente eles não conseguem ajudar as pessoas a se relacionarem melhor com dinheiro, porque eles não entendem de pessoas, eles não acreditam no potencial das pessoas. Então, nós montamos praticamente aqui o maior programa de mentoring do Brasil, envolvendo 4.000 profissionais do mercado financeiro, né? E aí eles aprenderam 7 Eus do Assagioli, eles aprenderam que era Reis, aprenderam a conversar com o cliente, não mais só olhando para a parte de baixo da pirâmide de Maslow, olhando para a parte de cima. Então, assim, aqui é uma das aulas. Vocês imaginam que eu estou no Itaim, São Paulo, que é onde nasce, né, onde o burburinho do mercado financeiro, e estava lá todo mundo fazendo grafismo, né, porque boa parte, principalmente dos alunos da Lubragem, mas esse pessoal desenha, esse pessoal fecha o olho, respira, né? Você consegue aplicar recurso adjunto neles, já é condição, assim, sine qua non, quando alguém contrata um projeto nosso, ele já sabe o que vai acontecer na verdade, isso vem, sim, traz desafios, mas isso vem sendo a nossa marca registrada, o grafismo, o post-it, a música, o parar e respirar, a coluna reta. Então, trouxe aqui uma foto bem... Aqui temos grandes executivos do mercado, inclusive um deles, que está aqui do meu lado, é um dos fundadores da Planejar. Né? Então, todos aí, bonitinho, pensando na vida, porque realmente eles precisam entender que as pessoas são, né, o grande impulsionador desse assunto dinheiro. Né?
Aí a gente acabou criando história nesse mercado e aí também passamos a apoiar o braço de educação continuada da ABAE. Então, aquela associação forma planejadores financeiros, né? Ela certifica no Brasil os planejadores financeiros. Essa associação cuida dos assessores de investimento. Então, lá a gente é um projeto mais recente, então a gente está lá para ensinar o potencial humano, é o potencial humano que tem, né, a capacidade de reverter essa relação não saudável que o brasileiro tem com o dinheiro. Então lá a gente está super feliz. Esse evento aqui, gente, eu tive uma experiência de pico nesse evento. Porque aqui eu estou na B3, então para quem não sabe, a B3 é onde está a Bolsa em São Paulo, né? Então eles me chamaram, e aí quando me chamam eu falo, eu vou apresentar o que eu acreditar, não tem jeito, eu vou apresentar o que eu quero. Aqui eu apresentei a cartografia de consciência que está na página 180 do livro da Vera. Eu coloquei aqui a página para vocês, para quem ainda não leu ou não lembra. É aquela cartografia que vai até, né, as consciências extraterrenas e passa por todas elas. Então, eu coloquei, né, eu tive o prazer, né, e o privilégio e a coragem de, no meio do centro financeiro, colocar aquele slide e explicar, né, primeiro porque no mercado financeiro eles começam a colocar, eles colocam muito peso no E, né, de emoção. E eu também lá estava trazendo que não é só uma questão, não é um duelo de razão e emoção, a gente tem que trazer intuição, a gente tem que entender esse corpo que sente, que pensa, que intui, tem que cuidar desse corpo. E aí eu fui mostrando que a relação com o dinheiro, ela não é só impactada por essa pessoa, existe uma cartografia enorme, né? E aqui, já agradecendo a Marcela que está aqui com a gente, que é minha sócia, e ela é muito boa, né, de trazer imagens para a gente ir levando. Então, tinha toda aquela cartografia, né, aquele círculo todo, e para cada um daqueles, né, uma imagem para ver se, né, a gente conseguia mostrar que a manifestação, né, como a pessoa se relaciona com a vida material, ela tem muitas outras, né, muitas outras camadas antes daquela, e por isso que muitas vezes é muito difícil mudar o comportamento de uma pessoa endividada, uma pessoa indisciplinada, enfim. Mas esse dia eu tenho com muito carinho, então essa foto aqui representa muito, né, muito para mim. Aí nós também estamos com uma oportunidade muito legal de levar nossos temas aqui transpessoais para um MBA. Então, o Grupo Galícia, que é uma escola de negócios, me convidou para ensinar profissionais do mercado financeiro a importância do elemento humano nessa história. Então, hoje a gente tem uma disciplina nesse MBA, né? E lá a gente, por exemplo, fala muito de ego e essência, esse duelo. Então, eu falei assim, não, a gente não quer diluir o ego, né? Senão traria aí questões de saúde mental, inclusive. A gente quer aqui mostrar que existe uma essência e ela deveria prevalecer o ego, né? Ela deveria ser a maestra desse ego, o ego deveria estar a serviço dela. Então é muito bacana. A gente essa semana recebeu um depoimento espontâneo, passaram lá no meu Instagram e ela disse que aquela aula mudou a vida dela, que ela nunca tinha conseguido entender as questões, a influência do pai, a influência de tudo que ela tinha visto na história dela, na relação. Então, assim, foi muito lindo, assim, eu fiquei bem emocionada. Aquele momento que você está assim, sem querer, entra no Instagram e já sai com o olho marejado. Mas a própria equipe, né, da Galícia tem trazido que esse módulo realmente é mais do que um módulo, né? Praticamente um processo terapêutico em 10 aulas. E engraçado, a gente vai soltar um curso de mentoria. Daqui a pouco eu falo disso, como é que a gente tem, né, acelerado, né, nossa missão de levar transpessoal para as empresas. Mas quando eu vou lá gravar, fazer alguma coisa, a equipe disputa no tapa me acompanhar, porque eles falam, é muito bom estar com você, porque a gente fica lá, né, conduzindo, gravando, coordenando, mas na verdade é uma terapia, a gente fica lá só pensando, né, nas nossas coisas e por que ninguém fala disso, por que ninguém contou isso para a gente antes, né? Esse é o último projeto, a gente tinha, então eu peguei o primeiro, lá de 2010, e a gente pegou esse que a gente entregou semana passada. Então essa empresa, ela nos chamou para desenvolver, eles têm um programa de sucessão de liderança bem bacana,
eles nos chamaram para desenvolver os pretensos sucessores a líderes, né? E aqui foi bem bacana. Eu tive a oportunidade de aplicar o teste de liderança autêntica desenvolvido no doutorado da Isabel Campos, que também foi nossa aluna aqui na Lubrate, na verdade, ela que me trouxe para a Lubrate. Então, a gente está agora fazendo uma mensuração bem bacana com o teste de liderança autêntica dela pela Vetor, mas essa empresa nos surpreendeu porque eles, qualquer reunião que eles abrem, eles fazem uma oração ecumênica, né? Então, assim, a gente chegou lá e eu já conversei, esse de bigodinha, que é o presidente, eles mantêm uma organização, uma ONG, né, de cuidados à criança. Então, a Capemisa é do mercado financeiro, ela é da área de seguros, mas a gente encontrou lá umas coisas muito interessantes. E também, né, ensinamos eles a usar os recursos adjuntos, enfim, não só nas aberturas de reunião, mas para ter insight, para redução de estresse. Então, fizemos com eles também 7 EUs. Nossa, fizemos assim, foram muitas horas de treinamento e agora entregamos, né, o relatório final e já temos aí proposta para continuar o ano que vem, porque eles já têm lá um trabalho bem bacana. Eles são uma das empresas premiadas pela GPTW, né, que é o Great Place to Work, que é uma empresa que menciona, né, e parametriza empresas que são boas ou não para trabalhar. Eles são GPTW, né, que é como a gente chama, e para a gente foi bem bacana saber que eles querem continuar com a gente, novos grupos, e amadurecendo esse também. Aqui é um evento, a nossa aproximação com o mundo de RH. Então, com frequência, a BRH me chama para fazer algumas palestras lá. Essa daqui foi a última também, acho que agora em julho, foi em Manaus. E aí eles pediram para eu falar sobre propósito da Agenda 2030, né? Porque o meu mestrado foi em sustentabilidade, meu mestrado foi relacionado a bem-estar. Então eles me chamaram lá para falar sobre propósito da Agenda 2030, né? E aproximar SG, né? As SG, para quem está aqui e não é desse mundo, é a forma que a gente tem levado sustentabilidade para as empresas, né? Então é a forma também que o mundo tem tentado mostrar às empresas que elas precisam ter mais responsabilidade social, mais responsabilidade ambiental e mais governança. Então esse E aí, né, de environment, S de social e o G de government. E os ODS, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês qual a importância dos ODS hoje para a CI. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são 17, né? O Brasil é signatário desses objetivos, e a gente também, até por conta do meu mestrado, a gente começou a inserir esses temas porque ajudou muito as empresas entenderem o porquê, ou pelo menos entenderem, né, qual a importância da gente ter um olhar mais social, entender mais do elemento humano dentro das empresas. E esse é o foco dessa palestra. Essa foi nossa última palestra lançada. Então a gente tem entrado nas empresas e dito que quer atingir, né, as metas da Agenda 2030, quer ter uma empresa mais ESG, você vai precisar olhar para as pessoas. Eu falo, there is no way, assim, não tem outro caminho. Né? Quem tem que ser sustentável são as pessoas, quem implanta práticas sustentáveis são as pessoas. Então, não adianta vocês não olharem para as pessoas. Né? Então, aqui eu gosto muito, isso é uma frase que a gente usa muito, não adianta querer transformar fora se não transmutar dentro. Então, sim, são praticamente todos os projetos. Aqui eu fui trazendo muitas das frases que a gente literalmente evangeliza, catequiza nossos clientes. Então aqui, né, quem já passou pela CI fala, transmuta dentro para transformar fora. Não tem como fazer diferente disso. Tá? E aí, assim que eu saí da Volkswagen, eu saí, como muitos já vi aqui na Lubrate, fazer muito zangada com as empresas, né? E eu só queria atender pessoas. Só que cada pessoa que vinha me trazia uma empresa, né? Então já está tudo certo, né? Então foi engraçado quando a Silvia me procurou para trazer essa temática. Eu falei, não tem jeito, nossa relação é com empresas e assim será.
Então, mas o começo do Jardim do Ser, ele estava muito relacionado a atender pessoas, né? E são pessoas, são líderes, enfim. Então, de qualquer forma, eu entendia que eu estava impactando o mundo corporativo, mas aos poucos eu fui entendendo que era pouco, né? De um em um eu não ia conseguir o impacto que eu gostaria. Então, a gente começou a atender empresa, né? Foi aí que nasceu o Jardim do Ser. E aí a gente começou a formar profissionais. Então, a gente tem centenas de profissionais hoje aptos, né, com a nossa mesma bandeira de transformar propósito em carreiras e negócios. E foi o jeito que a gente conseguiu aumentar o nosso impacto. Então, aqui, ó, tá a Cris Barros, né, nesse evento. A Jéssica foi aluna aqui da Lubrat, porque geralmente as pessoas fazem a formação com a gente manda para a Lubrat. A gente fala, você quer conhecer mais de transpessoal, né? Sugerimos fazer a pós-graduação. Então, acho que essa foi a a conferência que fizemos um pouco antes da pandemia. Então, a gente juntou todos os nossos alunos e foi contar as novidades. E então, a gente tem também esse braço de formação, né, e atendimento individual, mentoring, coach individual, que é o jeito, né, que a gente consegue também impactar o mercado. E é muito um momento, né, que eu falo que eu me sinto, né, em comunhão com o todo. Quer dizer, hoje, né, o trabalho da CI, ele transcende, né, a minha existência, né, porque hoje a gente tem a nossa metodologia aí, muita gente atuando no mercado, e a gente acompanha todos eles, né, a gente tem grupos de estudo, enfim, e todos eles têm, sim, essa pegada profissional, né, essa pegada de entrar dentro das empresas para levar o que a gente acredita. E aí, logo após essa conferência, eu recebi, ou talvez levantei a mão para o universo e falei, tá na hora de fazer um mestrado, e para mim não fazia sentido fazer em administração, fazia sentido fazer em psicologia. E aí o meu marido Denis, que também é aqui da Lubrat, está, né, fazendo doutorado em psicologia clínica, bati um papo com a orientadora dele, contei o que eu queria fazer, né, eu queria falar de bem-estar, eu queria entender essa relação, né, complexa do ser humano com o mundo da matéria, que a gente vai chamar de dinheiro. E aí eu fui aceita, né, com todos os trâmites legais na PUC São Paulo, né, no núcleo de psicologia clínica. Né, tive, até pela relevância do meu projeto, ele foi fomentado pelo CNPq, e lá estava eu, né, uma administradora no núcleo de psicologia, né, eu não sou graduada em psicologia, e foi um desafio, inclusive no uso do nome transpessoal, né, confesso que acho que foi um dos meus maiores desafios, foi chegar com toda a minha bagagem de transpessoal e ter que traduzi-la de outra forma para que pudesse entender o que eu estava fazendo. Então, eu gastei um tempinho para isso, né? Uma porque eu não era psicóloga e outra porque tudo que eu havia aprendido aqui na Lubrat, eu precisei dar uma ressignificada para naquele lugar me entenderem, mas acredito que fui bem. Hoje eu sou do Conselho da Abrapa, que é a Associação Brasileira de Psicologia Ambiental, sou membro da IAPS e tive aí o privilégio de, nesse ano, apresentar um trabalho lá que foi muito bacana. A gente estava falando de sustentabilidade e eu fui representar o Brasil dizendo, né, um desafio que temos, né, como é que vamos falar de sustentabilidade, né, com pessoas que não têm suas necessidades básicas sanadas, né, e que como solução disso seria a gente olhar mais para esse potencial desse humano que é capaz, né, capaz de muita coisa, desde que, né, ele reconheça esse potencial em si mesmo. Então foi também um trabalho muito elogiado, já recebi convite, né, para escrever um pouco mais. Então eu estou aí bem estreitada nessa relação com a IAS e com a IAPS, né? Então foi desafiador, mas me trouxe aí um bom retorno de satisfação, prazer e realização, e já estou aí animada, ou talvez recuperando um fôlego para fazer o doutorado, mas tem algumas dúvidas sobre tema, enfim, já chamei a Vera
Saldanha para um café para ver se ela me ajuda a sanar algumas dúvidas aqui. Isso tudo, né, nos levou a ter uma cartilha, né, uma cartilha, essa daqui, não há projeto que façamos que ele não traga, né, esse caminho. Então a gente tem que desenhar qualquer projeto, tá aí, a gente quer levar o cliente nessa jornada, né, que é a dinâmica interativa. Sempre trazemos, né, o tema desenvolvimento de competências desde o meu TCC, então acreditamos, né, que desenvolvendo essas competências o ser humano pode manifestar os seus potenciais. Nessa jornada a gente integra a RAISE e é assim que a gente vai explicando, né, para os nossos clientes. Temos uma caixinha de ferramenta que está aqui, né, que é a dinâmica interativa, intervenção verbal, imaginação ativa, reorganização simbólica e recursos adjuntos. E temos, peraí, sai daqui, né? E temos hoje também uma proximidade muito grande com o Fórum Econômico Mundial, que ele vai nos dando as tendências de mercado, né? Tá? A gente vai desenvolver esse potencial, vai transcender, mas quando a gente fala de empresas, de carreira, a gente tem que ter um norte. O nosso norte hoje, de um lado, é o Fórum Econômico Mundial, né? E de outro, a gente tem a ONU. Então, acho que nesses anos todos, né, tivemos muito reconhecimento. Mas quando eu comecei meu mestrado, a gente mandou a nossa carta de intenção e a ONU nos reconheceu. Hoje a CEI é uma signatária do Pacto Global da ONU, né? Somos, né, signatários do movimento Mente em Foco, então a gente assume, né, esse papel de levar mais saúde mental para as empresas. Então quando a gente olha para dinheiro, quando a gente olha para carreira, é exatamente com esse objetivo, né, que as pessoas tenham mais bem-estar, mais saúde mental. E mês passado, talvez há 20 dias, né, fui aí escolhida como uma CEO, embora eu não use esse nome aqui na CI, mas fui selecionada como uma líder de impacto pela ONU, representante da ODS 8, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, que fala sobre trabalho digno, né, e crescimento sustentável. Então são esses nossos, né, acho que quando a gente fala assim, estamos no caminho certo, além dos resultados dos nossos clientes, esse slide aqui, ele resume, né, um pouco do reconhecimento pelo trabalho que a gente tem feito, né, e sempre com a nossa Bíblia, né, o livro da Vera não sai, né, da minha estante, porque é ele que norteia todos os trabalhos. E aí a gente tem o desafio assumido para 2023 e 2024, para ir encerrando, que a gente quer impactar, né, nos próximos 2 anos o mesmo número, né, ou mais. Então queremos impactar em 2 anos mais pessoas que nos últimos 20 anos. Então nossa jornada já tem 20 anos, só que a gente quer realmente em 2023, 2024 impactar o mesmo número de pessoas. E aqui nesse evento tem pessoas bastante responsáveis por essa caminhada, né? Só falando aqui de Vera e de Manuel, tá? E até para isso, já encerrando e fazendo um convite a todos, lançamos um projeto que já vem sendo desenhado há um ano, né? Um super podcast para falar de carreiras e tendências, né, muito relacionado a esse universo que vai virando cada vez mais digital, a importância da humanização dele. Então, aqui também fica o nosso convite para vocês continuarem essa conversa com a gente, né? O Manuel, a Vera, enfim, sabem o quanto que a gente é aberto para todos os alunos que têm vontade, que têm ideias de levar transpessoal para a empresa. Essa realmente é uma prioridade nossa, que cada vez mais pessoas saiam da Lubrat e possam impactar empresas, tá? Encerro por aqui, Silvia, obrigada a todos. Nossa, foi linda, assim, o privilégio de fazer essa apresentação, olhar para trás, essa apresentação talvez tenha sido a melhor oportunidade esse ano de ver tudo que eu realizei desde que eu falei, sim, Manuel, faça minha matrícula na Lubrat. Obrigada.
Uau, Rebeca, nós estamos assim, boquiabertos aqui com todas essas palavras que você colocou aqui para a gente. É uma inspiração enorme. Nossa, eu que sou do corporativo, que vim do corporativo e também estou nesse processo entre corporativo e o mundo transpessoal, é realmente algo impressionante, é algo que toca o nosso coração de verdade. Eu estou aqui ainda anestesiada com as suas palavras. Muito legal a sua trajetória. Eu acho que assim, tem muita gente querendo aqui falar. O Márcio fez a primeira pergunta aqui para a gente. Eu vou colocar ele como prioridade, mas as outras questões que forem aparecendo aqui para a gente, eu vou passar depois para você dar uma olhadinha e saber o que as pessoas estão falando também. Então, o Márcio colocou assim: Rebeca, como foi o desafio e como você encontrou espaço no mundo corporativo onde o capitalismo impera? Muitas vezes em um capitalismo selvagem, onde o conceito de igualdade, de união e de valores humanistas maiores geralmente não possuem tanto espaço. Eu tenho uma estratégia, como essa pergunta já foi feita tantas vezes, aí um dia eu parei para falar, tá, então, Rebeca, vamos responder ela realmente como você acredita. Eu tenho uma mania, Márcio, eu não falo com as pessoas, eu falo com a essência delas e com o potencial delas. Então, sim, estou aqui com alguns presidentes de empresa, tem aqui para mim, então, eu fui observando que quando eu entro numa sala e tiro todos os rótulos daquela pessoa, seja do departamento financeiro que está fazendo uma compra, seja, né, o executivo, a pessoa do RH que está morrendo de medo, né? O pessoal do RH fala assim: como é que eu vou levar uma maluca que faz mandala e se nada der certo, eu vou ser mandada embora? Então já começa pela pessoa que muitas vezes está assistindo aqui, né? Vai me chamar, vai me levar para a empresa dela, só que fica morrendo de medo, né, do negócio não dar certo e ela, né, ficar mal na fita. Então, assim, a gente, eu acho que o grande exercício, eu vou te dar uma resposta transpessoal, não vou te dar uma resposta de marketing, né? Eu sento, eu respiro, me conecto com a minha essência e eu começo a conversar com a essência daquela pessoa. Porque, Márcio, no fundo, aquela pessoa acredita no que a gente acredita. Né? E quando a gente aqui, né, desse universo transpessoal, aprender a fazer esse exercício, né, de se despir, e eu tenho muito costume, né, eu sinto muito aqui a minha ancestralidade atrás de mim, aí eu miro atrás daquela pessoa, após me conectar com a essência dela, eu vou me conectar com a ancestralidade dela, e aí as reuniões são lindas, né, e é claro, a gente tem que entregar, e aí agora eu vou te dar a resposta não transpessoal. Quando a gente vai entregar um projeto, a gente tem que mapear os indicadores para mostrar que tudo aquilo que a gente fez, a mandala, a respiração, os 7 E's, o REIS, enfim, vai trazer resultado. E é por isso que eu tenho tanta facilidade de falar de ESG, né? Porque o pessoal quer ficar abraçando árvores, mas não consegue entender que isso tem que gerar resultado, que as empresas precisam. Então, a gente entender que não tá o lucro, não está separado das pessoas, as pessoas não estão separadas da sociedade. Então, para a gente, assim, como sugestão, aquele slide que eu mostrei para vocês por último, a gente tem que olhar para ele todo dia, né? Para a gente caminhar de acordo com o que a gente está vendo, né? Conceito unidade sempre, né? Nossa, excelente, Rebeca. O que fica aqui para a gente agora é um sentimento de quero mais, né? Então, primeiramente agradecer do fundo do coração essa oportunidade que você nos deu, né, de mostrar esse lado, mostrar a sua história, mostrar como você caminhou, né, por esse transitou, né, no mundo corporativo e no mundo transpessoal. E já fica nosso convite, né, para os nossos próximos simpósios, porque eu tenho certeza que isso daqui é só uma degustação mesmo, a gente consegue aprofundar muito mais e é muito legal, né? Eu acho que assim é muito enriquecedor para todo mundo que está aqui presente. Então é isso, gratidão.